Alô, meus amigos da segunda fase do curso Guia dos Aprovados. Esse é o momento de trabalharmos pontos específicos da segunda fase do concurso da magistratura do Distrito Federal. Muito prazer, o meu nome é Vinícius Reis, eu sou o professor de Direito Penal de vocês e exerço o cargo de defensor público do Distrito Federal desde o ano de 2009. O primeiro tema nessa nossa primeira aula diz respeito à evolução da arma de fogo como majorante no crime do artigo 157 do Código Penal. Esse é um ponto que o candidato precisa estar muito atento e saber muitos detalhes, porque tanto em relação a algum problema que possa ser cobrado na segunda fase para que o candidato resolva, é necessário conhecer bem como anda a jurisprudência do STF e do STJ acerca do tema, e também as alterações provocadas pela Lei 13.654 de 2018 e 13.964 de 2019. É importante também que você conheça a jurisprudência do STF e do STJ em relação à aplicabilidade desta majorante da arma de fogo, desde a entrada em vigor do Código Penal até a data de hoje. Por isso, a importância desse tema para a sua segunda fase. Então, nós abrimos com o título Alterações ocorridas no delito de roubo pelas leis 13.654 de 2018 e 13.964 de 2019. Em primeiro lugar, é preciso que a gente vá até a redação do artigo 157 do Código Penal para compreender alguns detalhes dessa redação que tem ligação direta com a majorante da arma de fogo. O artigo 157, no seu caput, vai dizer: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, quando nós observamos a redação do artigo 157 do Código Penal, a gente verifica que tanto a violência quanto a grave ameaça podem ser empregadas na execução do roubo, de modo que a arma de fogo poderá ser utilizada tanto em relação à elementar violência, como meio que provoca na vítima algum tipo de lesão, como na elementar grave ameaça, como um objeto de intimidação, como um instrumento intimidatório para reduzir a vítima à possibilidade de resistência. É o que nós temos em relação à redação do caput do artigo 157 quanto ao emprego da arma de fogo. Mas aí perceba que esta arma de fogo, desde a entrada em vigor do Código Penal, ainda na década de 40, ela sempre foi considerada como uma majorante juntamente com a arma branca. Isso porque, na redação original do Código Penal, que entra em vigor em 1º de janeiro de 1942, é importante saber também esta data para efeito de dissertação numa prova discursiva, o Código Penal, tendo entrado em vigor em 1º de janeiro de 1942, trouxe o emprego de arma como majorante de 1/3 até metade, sem fazer distinção entre a arma branca e a arma de fogo. Portanto, ambas as circunstâncias servindo como majorante para o delito de roubo. Em 2018, tivemos, no entanto, a entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018, que revogou a expressão emprego de arma que existia desde a entrada em vigor do Código Penal. Olha o que aparece aí na tela para você, o parágrafo 2º sendo revogado pela Lei 13.654 de 2018, no seu inciso 1, exatamente onde se encontrava a expressão emprego de arma, se o crime é praticado com emprego de arma. Com a revogação da expressão emprego de arma, o que fez o legislador? Num parágrafo diverso, o parágrafo 2º-A, inseriu como majorante específica a arma de fogo e resolveu majorar em 2/3. Por consequência,
A arma branca, que também estava inserida nessa expressão emprego de arma, que constava da redação do parágrafo 2º, inciso 1, passou, segundo o STJ, a ser uma circunstância caracterizadora de roubo simples tão somente. E o STJ, logo após essa revogação, já se manifestou acerca da novatio legis in melius em relação à arma branca, conforme se verifica no julgado que aparece para você aí na tela, um julgado de 2018. Então, o que disse o Superior Tribunal de Justiça? Diante da abolício criminis promovida pela Lei 13.654 de 2018, que deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, é de rigor a aplicação da novatio legis in melius. Perceba, então, que houve novatio legis in melius em relação à arma branca e, por conseguinte, uma discussão foi parar no STJ acerca de uma técnica na dosimetria da pena que alguns juízes começaram a utilizar. Considerando que a arma branca deixava de ser majorante, seria possível que agora ela fosse considerada uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, uma circunstância judicial desabonadora para que o juiz pudesse aplicar a pena base acima do mínimo legal? E a jurisprudência do STJ encampou tal entendimento, ou seja, trouxe nesse julgado que aparece para você do ano de 2020 o seguinte entendimento: no caso em que se aplica a Lei 13.654 de 2018, é possível a valoração do emprego de arma branca no crime de roubo como circunstância judicial desabonadora. Logo, o STJ, embora considerando como novatio legis in melius por um lado, considerou como possível que o juiz pudesse compensar esse equívoco do legislador na primeira fase, considerando o emprego de uma faca, por exemplo, como circunstância judicial desabonadora, na análise do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena. Está compreendendo até aí? O STJ, então, com a criação da expressão arma de fogo no parágrafo 2º-A e a revogação da expressão emprego de arma, considera a novatio legis in melius a partir da entrada em vigor da Lei 13.654 de 23 de abril de 2018, lembre-se dessa data, 23 de abril de 2018, e a partir daí considera o roubo como simples quando há o emprego de arma branca, ao passo que, a partir daquela data, o roubo com arma de fogo passava a ter majorante de 2/3. Com isso, já podemos fazer um resumo relativo ao que ocorreu com a arma branca com a entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018. Então, olha o que aparece aí para você. De 1º de janeiro de 1942 até 22 de abril de 2018, véspera da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018, a arma branca considerada como majorante de 1/3 até metade. Entrando em vigor a Lei 13.654 de 2018, como aparece aí para você, em 23 de abril de 2018, tivemos até o dia 22 de janeiro de 2020, véspera da entrada em vigor do pacote anticrime, a circunstância da arma branca como roubo simples. Ao passo que, a partir de 23 de janeiro de 2020, tivemos o equívoco sanado pelo legislador, porque, com o pacote anticrime, volta para o Código Penal a majorante da arma branca, agora com essa expressão arma branca. Uma majorante que é de 1/3 até metade, como, aliás, era antes da entrada em vigor da Lei 13.654 de 2018. Portanto, o panorama hoje, em relação à arma branca, é a possibilidade de majoração de 1/3 até metade. No entanto, preste atenção, embora o pacote anticrime tenha reintroduzido a arma branca como majorante, no entanto, não permitiu a hediondez da arma branca como circunstância para a incidência da Lei 8.072 de 90. Muito cuidado com isso. Vinícius, e como ficou a questão da arma de fogo, essa evolução da majorante da arma de fogo?
desde a entrada em vigor do Código Penal, em 1º de janeiro de 1942, até os dias de hoje, até o dia da minha segunda fase do concurso da magistratura do Distrito Federal. Vamos entender como ficou, então, a questão da majorante da arma de fogo. Veja que nós tivemos, por parte da Lei 13.654 de 2018, num primeiro momento, em 23 de abril de 2018, o parágrafo 2º-A, dizendo o seguinte para você: a pena aumenta-se de 2/3, e aí vem a arma de fogo, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Naquele primeiro momento em que a Lei 13.654 trazia o novatio legis impégios em relação à arma de fogo, perceba que não houve qualquer distinção quanto à natureza da arma, sendo a arma de uso permitido, uso proibido ou uso restrito. Naquele primeiro momento, a partir de 23 de abril de 2018, era então considerada a majorante de 2/3 para a arma de fogo. No entanto, em 23 de janeiro de 2020, entra em vigor o pacote anticrime. E esse panorama muda com a entrada em vigor do pacote anticrime. Ou seja, com o pacote anticrime, nós tivemos agora a pena sendo aumentada no dobro quando a arma de fogo for de uso proibido ou de uso restrito, que é o que está em vigência hoje, é o que estará em vigência na sua segunda fase do concurso da magistratura. Portanto, de 1º de janeiro de 1942 até 22 de abril de 2018, tivemos um emprego de arma de forma geral, incluindo a arma de fogo, com majorante de 1/3 até metade. Em 23 de abril de 2018, passamos a ter 2/3 para a arma de fogo, fosse ela de uso permitido, proibido ou restrito. Com o pacote anticrime, como aparece para você na tela, é introduzido o artigo 157, parágrafo 2º-B, e então a arma de uso restrito ou proibido passa a ter o aumento no dobro, de maneira que podemos resumir toda essa evolução da seguinte maneira: a arma de fogo, do dia 1º de janeiro de 1942 até 22 de abril de 2018, qualquer arma de fogo, majorante de 1/3 até metade. De 23 de abril de 2018 a 22 de janeiro de 2020, qualquer arma de fogo, majorante de 2/3. A partir de 23 de janeiro de 2020, a arma de fogo de uso permitido é mantida com a sua majorante de 2/3, ao passo que a arma de fogo de uso proibido e restrito tem a sua majorante no dobro. Agora, já sabendo como ocorreu esta evolução relativa à arma de fogo, é importante que tratemos da hediondez no delito de roubo. No delito de roubo, tivemos a inserção da arma de fogo como crime hediondo pelo pacote anticrime, seja qual for a espécie de arma, seja de uso permitido, proibido ou restrito. É importante que você lembre também as demais hipóteses de hediondez que o pacote anticrime trouxe, como a restrição da liberdade da vítima e a lesão corporal de natureza grave. A morte também é considerada crime hediondo, mas isso já ocorria antes do pacote anticrime, pois o resultado morte configura o delito de latrocínio. Nós agora vamos ver como funciona a análise da jurisprudência do STF e do STJ em relação a 4 circunstâncias que envolvem o emprego de arma de fogo no delito de roubo. Essas circunstâncias que aparecem para você na tela: a arma desmuniciada, a arma de brinquedo, a arma quebrada, isto é, inapta a efetuar disparos, e a arma não apreendida. Eu vou fazer aqui um apanhado geral dessas 4 circunstâncias para que depois a gente passe a análise de alguns julgados específicos na jurisprudência. Em relação à arma desmuniciada, tome muito cuidado, porque o Superior Tribunal de Justiça, já de muito tempo, vem considerando que a arma desmuniciada não majora a pena no delito de roubo. Este, inclusive, é o entendimento também do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no sentido de não considerar a arma desmuniciada como majorante. Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento diverso, um entendimento antigo do ano de 2010, nós vamos ver o julgado pertinente,
entendendo pela possibilidade de majoração da pena quando a arma desmuniciada é utilizada na prática do crime de roubo. A arma de brinquedo, ela não é considerada como majorante por nenhum dos tribunais, seja pelo STJ, seja pelo STF. Inclusive, o STJ tem súmula que foi, inclusive, cancelada, a súmula 174 do STJ, e esta súmula entendia como possível a majoração quando fosse utilizada a arma de brinquedo. Súmula que não é mais aplicada, portanto, a arma de brinquedo não configura majorante no delito de roubo. A arma quebrada ou inapta a efetuar disparos, o Superior Tribunal de Justiça já tem precedente a respeito, no sentido de que a arma inapta também não permite a incidência da majorante. Em relação à arma não apreendida, não tendo sido apreendida a arma de fogo, o entendimento da jurisprudência é de que incide a majorante se a palavra da vítima ou de alguma testemunha confirmar que houve o emprego de arma de fogo durante a execução do crime. Tome cuidado, portanto, porque a apreensão e perícia da arma de fogo, segundo a jurisprudência, são dispensáveis quando a palavra de vítima, de alguma vítima ou da testemunha, apontem pelo uso da arma de fogo. Vale a máxima processual de que, quando não realizado o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios do crime, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Dadas essas 4 situações, nós vamos ver alguns julgados na jurisprudência. Vou ler só a parte de amarelo aí para você, um julgado do ano de 2019 que diz: a jurisprudência desta Corte Superior está sedimentada no sentido de que a utilização de arma desmuniciada ou sem potencialidade para a realização de disparo, utilizada como meio de intimidação, serve unicamente à caracterização da elementar grave ameaça, não se admitindo o seu reconhecimento como a causa de aumento de pena em questão. Julgado de 2019, entendendo, portanto, que arma desmuniciada não majora o crime de roubo. Um outro julgado, também do Superior Tribunal de Justiça, que vai dizer o seguinte: de toda sorte, reitere-se que a terceira sessão desta Corte, quando do julgamento do embargos no recurso especial 961-863 Rio Grande do Sul, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1 do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei 13.654 de 2018. Dispensa-se, portanto, a apreensão e perícia da arma de fogo. Eu chamo a sua atenção porque, uma vez não apreendida a arma de fogo, o juiz vai ter que escolher qual é a fração que ele vai utilizar, se vai majorar em 2/3 ou se vai majorar no dobro, a depender da natureza da arma, que, no entanto, não foi apreendida nem periciada. O juiz, não sabendo a natureza da arma, utilizará a fração de 2/3, porque é a majorante mais branda, em nome do princípio do indúbio pro réu ou da presunção de inocência. Todavia, se o juiz tiver elementos nos autos, mesmo que a arma não tenha sido apreendida, para absorver, para entender que realmente a arma era de uso permitido ou de uso restrito, como, por exemplo, se aquele crime de roubo foi filmado por câmeras e os agentes portavam metralhadoras ou fuzis, o juiz estará autorizado, de forma fundamentada, a majorar a pena no dobro, quando não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo. Um ponto importante aí para eventual dissertação na sua prova de segunda fase. A gente tem ainda, para finalizar, um julgado importante do STF que diz: é irrelevante saber se a arma de fogo estava ou não desmuniciada, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Não se mostra necessária, ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo.
Veja que esse é um julgado do ano de 2010 do Supremo Tribunal Federal, considerando a arma desmuniciada como majorante no delito de roubo. É um julgado que merece ser mencionado numa eventual dissertação. No entanto, não entendemos que essa seja a solução que a banca examinadora no TJDFT queira em relação ao eventual uso de arma desmuniciada durante a prática do crime de roubo. Mas relembro que, em se tratando de um julgado do Supremo Tribunal Federal, é claro que ele deve ser mencionado na sua dissertação. Então, nós encerramos a nossa apresentação nesta primeira aula, tratando desse primeiro tema tão importante, a evolução do emprego de arma de fogo em relação ao artigo 157 do Código Penal. Espero que você tenha anotado todas as informações, elas são muito importantes para a sua prova nesta segunda fase. Um grande abraço para você e até uma próxima aula.